Eu sou Otmar Schneider, analista de valores imobiliários. No vídeo de hoje, a gente vai responder uma pergunta. Afinal, rendimento entra nos prejuízos ou não? Se você gosta desse tipo de conteúdo, aqui embaixo você vai encontrar o link para os meus relatórios de fundos imobiliários, relatório de FIP, de FINFRA e também a nossa comunidade do YouTube. Vamos lá para o vídeo de hoje. Então, o vídeo de hoje ele foi baseado, numa pergunta de um investidor que assiste aqui o canal. E a pergunta dele é a seguinte, né? Eu, é, Hoje a soma das minhas cotas do Iridium, né? E aí a pergunta dele foi relativa a esse fundo, mas a gente vai falar de uma forma genérica. Com o rendimento que recebi até o presente, supera R$ 250 a atual valorização das cotas. Então ele tem 250 de lucro somando, né, o preço que ele comprou, o preço que hoje está o fundo e os rendimentos que ele recebeu. Se eu zerar a minha posição agora, é correto pensar que eu ficaria praticamente no 0 a 0 e sairia sem prejuízo, né? Essa é a pergunta, essa é a dúvida, e não é a pergunta de uma pessoa só, né? Tem muita gente que tem essa dúvida. Então, a minha resposta para ele, né, eu vou discorrer um pouco mais aqui no vídeo, mas a minha resposta foi a seguinte, né, quando é para apurar o lucro ou prejuízo, os rendimentos eles não entram na conta, né, porque o rendimento ele é isento. E isso é bom, você pode anotar o prejuízo e descontar das operações com lucro. Então, o governo é nosso sócio quando a gente tem lucro, ele acaba ficando com a parte de imposto, mas quando a gente tem prejuízo, ele permite que a gente desconte, né, o prejuízo aí das operações. A gente vai discorrer um pouco mais sobre esse assunto, né? E aqui a gente vai dar um exemplo, né, totalizando aqui esses mesmos R$ 250, mas um exemplo bem genérico. Digamos que você tem comprado um determinado fundo imobiliário na data X. Você comprou 100 cotas a R$ 85. Durante algum tempo, né, 1 ano, 2 anos, 3 anos, você recebeu rendimentos que equivalem ali a R$ 1.050. E você vendeu 100 cotas a R$ 77 depois, tá? Então você comprou 85, vendeu a 77, vendeu a R$ 8, né, de prejuízo. Então 8 vezes 100 deu R$ 800. Só que você recebeu só de rendimento 1.050, ou seja, você teve 250 de lucro, digamos assim, né? Você não saiu completamente no prejuízo. É a melhor forma de se pensar, né? Se você for pensar em retorno total, sim. O retorno total seu foi os R$ 250 em cima dos 8.500 ali investido, né? Você investiu 100 de 85 lá no início, né, e saiu com R$ 250 a mais. Então, esse aí é o retorno total que você teve. Só que quando você vai, né, quando você é investidor e você vai fazer outras operações, você sai de uma operação que você não julga mais que ela é boa e vai entrar em uma outra operação, né, aquilo ali, ele é anotado como prejuízo. Por quê? Porque o rendimento ele é isento. Tá? Então, os rendimentos que você tem eles não se misturam, né, com o prejuízo que você tem. O governo permite que você desconte todo o prejuízo que você teve. Então, esses R$ 8 de prejuízo, né, a compra de 85, a venda a 77. Esses R$ 8 vezes as 100 cotas deu 800 de prejuízo. Você vai anotar esse prejuízo e vai lançar no seu imposto de renda. Você pode compensar depois uma outra venda com lucro que você tem, esse prejuízo que você teve. Ou seja, o governo ele permite que você compense prejuízo. Errei, ou sei lá, né, dei uma falta de sorte, que aquele ativo que era bom deixou de ser bom, anotei ali o prejuízo, saí de um ativo que não é mais bom ao meu ver, né, e agora vou partir para um outro ativo bom, e quando eu vender um ativo, seja ruim ou seja bom, ou por qualquer motivo que seja, eu posso descontar, né, o prejuízo que eu tive nesse ativo. Então, aqui, ó, se a cota ou ação caiu, e aí a gente tem duas possibilidades aqui que eu vou colocar para vocês. Por conta do mercado, economia, os juros subiram, tá difícil de alugar um determinado setor, tipo escritórios, a vacância está mais alta e tal. Então, é uma coisa com relação a mercado, tá? Está acontecendo no mercado. Se o seu ativo caiu por conta de alguma coisa que acontece com o mercado hoje, mantém, né? Você não vende eles, né? Esse aí é um conselho que eu te dou. Por quê? Porque se você vender agora que a economia não está ruim, você vai vender na baixa, tá? Você não pode vender na baixa. Vender na baixa você vai ter só prejuízo. Então, por perda de fundamentos, se a cota caiu, por perda de fundamentos, aí você vende. O que é perda de fundamentos? Aquele imóvel que não presta mais, ou caiu, aconteceu alguma coisa, o fundo comprou um monte de imóvel ruim, trocou a gestão para uma gestão péssima, uma empresa, né, ela deixou de ser uma empresa líder de um setor, caiu a margem dela. Então, aconteceu alguma coisa com o seu ativo que ela perdeu fundamentos no seu ponto de vista. E aí você tem que entender muito bem os ativos e por que você comprou aquele ativo. Perdeu o fundamento, aí você vende. Tá?
Vendeu, não se importa com prejuízo. Por quê? Porque quando você vende alguma coisa que não tem valor, aquele prejuízo ele vai ser menor agora do que mais para frente. Se você faz um prejuízo agora, anota esse prejuízo que você pode compensar ele depois e gasta seu tempo e o seu dinheiro com um ativo bom, é muito melhor. Por quê? Porque o longo prazo, né, o juro composto, ele age em cima dos ativos que você tem. Se você tem um ativo ruim, né, o tempo que você passa nele você está perdendo. Né? Exposição ao juro composto num ativo ruim. Então não fique com um ativo ruim na carteira. Venda. Ah, mas estou com um prejuízo muito grande. Vende. Vende o ativo que perdeu o fundamento, que ele é ruim. Perca seu tempo com ativos bons. Tá? Coloque lá, deixa lá um ativo rendendo aí ao longo de muitos anos, um ativo bom, que vai te trazer retorno ao longo do tempo. O prejuízo você pode compensar em qualquer momento. Tá? O governo ele vai te ajudar a quitar esse prejuízo. Né? Então aí tem uma compensação do prejuízo em bolsa que é prevista em lei. Anotou lá o seu prejuízo, né? Assim que você fizer uma operação com lucro, você pode abater esse prejuízo que você tem, ou seja, você não fica muito tempo do prejuízo. Então, esses erros que você tem no mercado de uma forma geral serve muito para o seu aprendizado e esses ativos que são ruins que você acaba entrando por qualquer motivo, né? Não porque você não analisou direito às vezes foi por conta de uma situação que aconteceu, né? O governo interviu em alguma situação, igual aconteceu com a Cielo. A Cielo era uma das melhores empresas do Brasil. Aí o governo ele abriu o mercado para diversas empresas de maquininha. A lucratividade caiu, aconteceu uma conjuntura de fatores que tornaram a empresa menos lucrativa do que ela era. Então ela deixou de ser aquela empresa, tá? Ela é agora uma nova empresa, uma outra empresa. Se você acha que ela perdeu valor e que aquilo ali não serve mais para você, vende, tá? Anota esse prejuízo e vende. Vai acontecer isso com diversos ativos ao longo da sua vida. Todo mundo erra ou porque escolheu errado, realmente eu errei, não vi isso aqui, ou por fraude, né, igual aconteceu aí com algumas empresas, como o IRB, Americanas, ou então porque o governo interviu de alguma forma, né, e o mercado foi modificado. Então o mercado sozinho se modificou. Né? Muitas coisas podem acontecer para que um ativo perca valor. E você vai investir em um monte de ativo que vai dar problema ao longo da sua vida, né, ao longo de 20, 30, 40 anos. O que você faz? Vende o que não tem valor, se concentra no que tem valor, porque o juro composto, né, ele vai ajudar a quem se ajuda, né, a quem mantém ativos bons em carteira. Então é isso que a gente tinha para o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal, deixa um comentário aqui embaixo. Você tem dificuldade ainda de vender ativo ruim? Eu quero saber aqui a sua resposta. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo e até o nosso próximo vídeo.